Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, nós estamos aqui a apurar responsabilidades políticas. E sim, o Sr. Ministro é politicamente responsável por todas as obras que ocorreram no ex-Hospital Militar de Belém e por todas as despesas acrescidas que foram feitas no ex-Hospital Militar de Belém. O senhor concordou com todas elas e é, sim, politicamente responsável por elas. Sr. Ministro, relativamente à questão da nomeação, haveremos de lá chegar do Sr. ex-diretor-geral, sem embargo devo dizer que só falta dizer que a culpa é nossa, que a culpa é do PSD, porque lhe fez um louvor e o nomeou em 2015. Os factos reportados e imputados ao Sr. ex-diretor não são de 2015, não são de 2016, não são de 2017, não são de 2018, não são de 2019, são 2020 e 2021, são na altura em que o Sr. Ministro tutelava a Defesa Nacional. Sr. Ministro, o Sr. Ministro diz que não enviou, deduzido as suas palavras, que não enviou o relatório da Inspeção-Geral de Finanças para a Procuradoria-Geral da República, mas apenas para o Tribunal de Contas, porquanto o mesmo não indiciava a prática de qualquer ilícito de matéria criminal. Confirma? Sr. Ministro, um dos principais assuntos daquela audição foi exatamente a derrapagem. Não acha que era um facto suficientemente relevante a circunstância do Sr. Ministro ter uma auditoria e ainda que ainda que não tenha sido questionado por nenhum deputado, porque nenhum adivinhava que ela existisse, o senhor não achava que o Parlamento merecia ser conhecedor dessa informação? Não acha que era suficientemente relevante? Ou não o quis fazer porque a auditoria comportava acusações graves ao ex-diretor-geral do Recurso da Defesa Nacional? Muito bem, Sr. Ministro, o Sr. Ministro tinha uma auditoria na sua posse, era do seu conhecimento, teve a oportunidade de o dizer ao Parlamento e ocultou de facto essa informação e agora justifica-se com o facto de que a mesma afinal não era assim tão grave e até me pergunta se eu li o relatório porque ele não é assim tão grave. Olha, Sr. Ministro, eu também li o relatório, sabe? E as ilegalidades são tantas que eu demoraria os 9 minutos para as enunciar aqui e, portanto, vou dispensar o Sr. Ministro e os demais deputados de o fazer. Naturalmente, todos eles também já leram esse mesmo relatório. O primeiro e o segundo. Ó, Sr. Ministro, já agora que falámos da ocultação, porque é que o Sr. Ministro manteve com caráter de confidencialidade esta auditoria, mesmo depois da emissão de um parecer da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos? Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, 98% das auditorias da Inspeção-Geral da Defesa Nacional não têm categoria, nem não são classificadas como confidenciais. Na verdade, nós não estamos a falar de nenhum bunker, nós não estamos a falar de nenhuma instalação militar que merecesse especial cuidado. Nós estamos a falar de matéria de elevada sensibilidade e, por isso, estranha-se esta classificação e mais estranha ainda que o Sr. Ministro não tenha dado ouvidos às razões invocadas pelo Partido Social Democrata. Eram suficientes para que, de facto, essa desclassificação tivesse ocorrido em momento bem anterior àquele que veio a acontecer. Sr. Ministro, quanto à recondução de Alberto Coelho como Diretor-Geral, ou não de recondução de Alberto Coelho como Diretor-Geral do Recurso da Defesa Nacional, o Sr. Ministro, na audição de 23 de fevereiro de 2021, afirmou que não reconduziu aquele porque era preciso um olhar novo e uma abordagem nova. E isso implica tanto mudanças de pessoas como mudança de estruturas. Fim de citação. Ora, na sessão plenária de 20 de dezembro do ano passado, o Sr. Ministro afirmou que, face às dúvidas surgidas no final do mandato do Diretor-Geral, entendeu não reconduzir Alberto Coelho. Sr. Ministro, em que é que ficamos? Sr. Ministro, deixe-me dizer com toda a franqueza, invocar o louvor do ex-ministro José Pedro Aguiar Branco, dado em 2015, para justificar a nomeação de Alberto Machado, 6 anos depois, com toda uma nova factologia na sua posse, de facto diminui bastante. Não lhe fica bem, Sr. Ministro. Deixe-me dizer isto com todo o respeito, não lhe fica bem. Ó, Sr. Ministro, portanto, o senhor ficou satisfeito, na altura não o reconduziu porque não estava satisfeito com as informações ou com a falta dela. E ficou extremamente satisfeito com as informações que teve, agora, já na posse da auditoria da Inspeção-Geral da Defesa Nacional. Está correto? Bom, o Sr. Ministro deu tanta importância a esse louvor de 2015 que já se referiu 3 vezes nesta manhã, aqui nesta sessão, na sala do Senado. Ó, Sr. Ministro, de facto ninguém consegue perceber, ninguém consegue compreender como é que
estando o Sr. Ministro na posse de 2 despachos do seu Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Jorge Seguro Sanches, que reproduzem um conjunto de dúvidas, eu diria até de acusações dirigidas ao Alberto Machado, ao doutor Alberto Machado. Peço desculpa. Coelho, Alberto Coelho. Como é que, estando o Sr. Ministro na posse de uma auditoria que imputa inconformidades legais graves ao Sr. Dr. Alberto Coelho, e o Sr. Ministro acha que ele tem condições para ser Presidente da Empordef? É de facto inacreditável. Ó Sr. Ministro, dispõe a legislação, artigo 12 do Decreto-Lei 71/2007, que os gestores públicos são escolhidos entre pessoas com comprovada idoneidade. Ó Sr. Ministro, como é que há alguém que, sem a autorização ministerial, sem tão pouco a ter suscitado, na versão do Sr. Ministro, efetua pagamentos acrescidos de 2,4 milhões de euros, pode ser uma pessoa comprovadamente idónea para o exercício das funções para a qual acabou por ser promovido? Como é que há alguém que, na resposta à auditoria da Inspeção-Geral de Defesa Nacional, diz ter recebido a aprovação do Sr. Ministro e que num despacho indicava que a obra deveria ser em todo o gás, aprovação que o Sr. Ministro diz não ter concedido, nem lhe ter sido suscitado, o senhor pode considerar que o senhor Diretor-Geral, ou ex-Diretor-Geral, era uma pessoa comprovada e idónea para exercer as funções na Empordef? Ó Sr. Ministro, como é que há alguém visado em 2 despachos do seu Secretário de Estado Adjunto da Defesa Nacional, nos quais eram sublinhadas suspeitas sobre ajustes diretos de empreitada, o senhor acha que eu era uma pessoa, pode ser considerada uma pessoa comprovadamente idónea para o exercício daquelas funções? Ó Sr. Ministro, para terminar, porquê é que o Sr. Ministro escondeu a nomeação ao seu Secretário de Estado da Defesa Nacional? Porquê é que não disse nada? Não confiava nele? Não confiava nele? É isso? Temia que ele emitisse publicamente uma opinião contrária? Muito obrigado, Sr. Presidente.